No episódio de hoje do Foca no Livro, nós vamos ler Hebreus no capítulo 10, versos 24 e 25, que diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus aqui nos traz algumas lições muito preciosas a respeito da igreja reunida. Esse é um assunto que tem ganhado destaque nesses dias. Eu gravo essa mensagem em dias de pandemia ainda do coronavírus, em que muitas igrejas ou reabriram recentemente com encontros presenciais, mas respeitando uma série de restrições, distanciamento, máscaras, ou ainda estão apenas com encontros virtuais. E nesse tempo tem sido muito frequente essa discussão e algumas pessoas, como acontecia nesse período aqui em que o autor de Hebreus escreveu, algumas pessoas estão adquirindo o costume de não se reunir mais, ou se acostumaram a encontros virtuais e têm questionado a necessidade dos encontros presenciais da igreja. Embora eu não seja um crítico dos encontros virtuais, ao contrário, creio que são uma estratégia fantástica para que nós estejamos juntos em todo o tempo, com ou sem pandemia e quarentena, mas eu penso que há aqui nesse texto alguns princípios importantes para nós conversarmos a respeito da igreja reunida, seja física ou virtualmente, né? Aqui, Paulo, ou para alguns o autor de Hebreus, ou para outros outra pessoa, diz o seguinte: nós devemos nos considerar uns aos outros, devemos considerar uns aos outros com o propósito de nos incentivarmos a duas coisas. A primeira delas, o amor, e a segunda, a prática das boas obras. Então, dois propósitos aqui para os quais nós devemos nos incentivar e nos considerar mutuamente. É interessante que essa palavra consideremos tem no seu sentido na língua original, que é o grego, a ideia de observar ou refletir atentamente. Significa que eu devo considerar o meu irmão, a minha irmã, as pessoas que estão na igreja ou que fazem parte de uma comunidade de fé comigo, eu devo observar atentamente a ela, suas necessidades, suas questões, sua realidade, para que eu possa então incentivá-la a essas duas práticas, do amor e das boas obras, para que nós nos incentivemos mutuamente nessas duas direções. Então eu preciso, para isso, desenvolver essa empatia, de me colocar no lugar dessa pessoa, de me enxergar na vida dela, na situação dela. Isso é ter essa consideração uns para com os outros. Depois, o autor de Hebreus segue e ele diz que nós devemos manter essa prática de nos reunirmos, e ele diz mais, ele diz o seguinte: procuremos, quando nos reunirmos, devemos fazer o seguinte: procurar encorajar-nos de novo uns aos outros. Perceba que ele, em 2 versículos, ele repete aqui 2 vezes essa ideia, uns aos outros, que é a ideia central do Novo Testamento, os chamados mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Os mandamentos que têm a ver com esse relacionamento interpessoal dentro do contexto da igreja. Assim como Jesus nos amou, nós devemos amar as pessoas, amar uns aos outros, especialmente os da família da fé. E aí ele diz, procurar encorajar então uns aos outros. E tem um destaque interessante aqui, que é um outro assunto que esteve muito em alta nesse tempo e ainda tem estado, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui essa ideia é o dia do Senhor, como os autores do Antigo Testamento se referiam, ou para nós a segunda vinda ou a segunda aparição de Jesus, que é um assunto que a carta de Hebreus desenvolve nos versos anteriores aqui a esses que nós lemos. Então, quanto mais próximo esse tempo, e concordam
quer você acredite que ele está na iminência de acontecer na nossa geração ou não, o fato é que esse dia está cada vez mais próximo, tá? Cada dia que passa ele se aproxima. Significa que a cada dia que passa nós precisamos de mais encorajamento mútuo. A cada dia nós precisamos nos encorajar mais, porque todos os dias as notícias más chegam, todos os dias dificuldades chegam, todos os dias pessoas desacreditam de você, e é por isso que nós precisamos responder como igreja, encorajando-nos mutuamente. Nós vivermos isso, esse encorajamento, esse que significa colocar-se ao lado. Curioso como o Espírito Santo é chamado de encorajador ou de consolador. A palavra para encorajamento às vezes é traduzida como consolo também. O encorajar tem a ver com colocar-se ao lado de alguém para consolar, para exortar. Exortação é uma outra tradução, para encher essa pessoa de coragem e de fé para avançar. Quanto mais os dias passam, mais nós precisamos disso. E a igreja é esse lugar perfeito para que isso aconteça. Então eu quero destacar para você hoje o poder da igreja, mas não só da igreja, mas da igreja reunida. Seja você nesse tempo alguém que está se reunindo virtualmente ou presencialmente com a sua igreja, não deixe de se reunir, como alerta o autor de Hebreus, mas participe da vida da sua igreja, da sua comunidade, para considerar os seus irmãos na fé e assim incentivá-los ao amor e às boas obras e para ser um encorajador para que juntos vocês possam caminhar no cumprimento dos propósitos de Deus para as suas vidas, para a sua comunidade. Deus te abençoe.